Bora lá, galera, mais um vídeo aqui do nosso canal, né? Restando algumas rodadas para o término do Campeonato Brasileiro. Algumas equipes trocaram de treinador, que foi o caso do Goiás e do Cruzeiro. O Cruzeiro tentando sair da zona de rebaixamento, né? O seu diretor técnico, né, o Paulo Autuori, assumiu a equipe para poder tentar livrar de um possível rebaixamento, né? O Cruzeiro, que entrou na zona de rebaixamento na última rodada, né? Até o momento não conseguiu sair. A equipe está a um ponto do Bahia, que é o primeiro time fora da zona de rebaixamento. A equipe do Cruzeiro tem 37 pontos, Bahia tem 38, né? O Vasco 40, Santos 42. O Santos está um pouquinho mais distante, né? O Santos apenas precisando de uma vitória para poder sair da zona de rebaixamento. Goiás tem 38 pontos, ainda tem chance ainda de sair do rebaixamento, né? E já a equipe do Coritiba tem 29 pontos, ainda tem chance ainda de se recuperar, de conseguir vencer todos os jogos, mas a situação é um pouco mais difícil, né? E fica uma pergunta, quem será que vai ser rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro, galera? Deixe o palpite de vocês aí nos comentários, qual equipe vocês acham que vão para a Série B do Campeonato Brasileiro. Vamos acompanhar a imprensa esportiva falando sobre o Cruzeiro e também sobre a Série B. Você estava falando do Autuori, né? Ela tá pensando, tem muito dessa história, né? Mas o Autuori não sabe o que é da vida, tá? O diretor diz que não vai mais assumir clube, aí ele assume, tá? Eu acho que ele sabe, tá? Cara, qual era o outro caminho? Eu tava pensando, falei, gente, É isso o que eu falei o ontem Cruzeiro aqui. vai... É, exatamente, eu tava refletindo. Falei, gente, o que o Cruzeiro vai fazer? É assim, o Autuori. Precisa de um técnico com história, Ele precisa de um algum técnico, tamanho. entendeu? Um cara que já tá lá dentro, que tá entendendo o que tá acontecendo, que tá vendo as coisas acontecerem e tal, faz parte do processo ali. E Pensou no Luxemburgo. É um cara que dá pra tocar. É um cara que não quer continuar no que vem. É isso. Não quer? Então é o que o Cruzeiro precisa. Medida emergencial. Entendeu? É Ele isso. precisa de uma medida emergencial, exatamente. Já que não tem a solução. Não pode ser um treinador que vai querer um contrato além, porque não sabe nem. Entendeu? Como é que você vai fechar um contrato com um treinador que você acha que é para cobrir um buraco aqui, mas você não sabe se você quer o cara o ano que vem? Então, então assim, o Cruzeiro quer um cara para agora, só para agora. O Autuori quer ser um treinador só para agora, para quebrar um galho, porque ele sabe que ali ele tá ali para ajudar. Então, eu acho que nem assim essas críticas de porque ele fala que não vai assumir, assume. Cara, ele tá dentro da bagunça ali, ele tá vendo o negócio. Alguém chega e fala, pô, quebra o galho. Quebra o galho. O termo é exatamente esse. Quebra o galho pra nós. Ajuda a gente, por favor. Dá pra salvar, por favor. Como é que o cara vai falar não? O autor é uma tentativa. Eu não acho que não é nenhuma exceção ao discurso dele. Exatamente, não é nenhuma exceção ao discurso. É uma emergência. Olha, assim, bateu aqui, amigão, não tem mais pra onde correr, ferrou, nós vamos cair. É isso. Você tem história no clube, você tem Libertadores pelo clube, você é um cara experiente, você é o cara que não quer nem ficar pro ano que vem pra gente já pensar num projeto de outro treinador pro ano que vem. Vamos! E ele não disse que não quer ser técnico, ele falou que não vai ser técnico no Brasil. Sim. Exatamente. Ele não falou que não vai ser Tanto técnico. Tanto é que recentemente foi treinador fora do Nacional. Tem tela aí? Põe a tela aí então. Tá aí a tarja, melhor ainda. Próximos jogos do Cruzeiro, Fortaleza fora. Pedreira. É sábado agora, né? É agora, da data FIFA. O Fortaleza com muitos problemas desde a final da Sul-Americana. Vasco em casa, Pedreira. também no meio da data FIFA. O Cruzeiro vai ajustar a tabela dele no meio da data FIFA, tá? Isso aí é confronto direto com o Vasco. É em casa, onde o Cruzeiro tem uma temporada horrorosa jogando em casa. Horrorosa. Goiás fora, outro confronto direto. Goiás perdeu o treinador. Tá? Então, na volta da data FIFA, onde o Cruzeiro já vai ter zerado ali os jogos que estavam pendentes, ele já pega o Goiás e é o jogo da vida pro Goiás, hein? É tabela ingrata O dele. Goiás vai olhar para esse jogo e vai falar, opa, tô jogando em casa, é agora ou nunca. Mas é ou tabela... ganha ou ganha. Mas que tabela ingrata do Botafogo, hein? Aí, Botafogo do Cruzeiro. Aí pega o Atlético Paranaense em casa você tem os dois e o Cruzeiro só fecha. Os dois só que vai acontecer isso. Estariam brigando com o título. Vai pegar o Botafogo fora e o Palmeiras em casa. Dependendo das circunstâncias, a gente pode chegar na última rodada com o campeonato ainda aberto. Aliás, talvez seja essa a tendência. Vai estar tudo aberto ali na penúltima e na última com Botafogo e Palmeiras. Quer dizer, cara, olha o desafio desse homem. Dava para fazer diferente? Talvez você tenha errado lá atrás, quando trouxe o Zé Ricardo. Será que aquele momento não era já o momento de falar com o Autuori? Falou, Autuori, vamos lá? Segura essa onda pra gente aí, vamos ver o que acontece? Talvez tenha tido um erro lá atrás. Talvez tenha sido um erro, demitiu. Mas o clima nos vestiários, bastidores e tal, com o Pepa não estava legal. E a questão é, quantos pontos o Cruzeiro precisa nesses 6 jogos para escapar
do rebaixamento. 37. Sei, vai depender dos outros também, Eu né? sei, porque na verdade, por exemplo... Se você fizer a continha lá de 8 pontos para bater 45, Temos as mas eu não tendências. sei, cara, os 46... As tendências- 3 vitórias, ele escapa. Não, tudo O bem. problema é que quais são os 3 jogos aí que ele vai vencer? As tendências são de Goiás ser rebaixado, pode ser que fuja, do Vasco não ser rebaixado, porque você citava isso, inclusive, outro dia, não lembro se foi no Linha ou no F90, que os momentos de Santos e Vasco... Foi no Linha à noite, segunda. Quando a gente fala da relação com a torcida, com o próprio estádio e tudo mais, são muito favoráveis. Não quer dizer que não vão virar, mas nesse momento são muito favoráveis, por isso que eu falo de tendência. É certeza, tendência. De Santos e Vasco não serem rebaixados, do Goiás ser. O Bahia está num momento difícil. Vou te dar os adversários do Bahia, vai, que é o primeiro que está fora. Corinthians de cara agora. Corinthians e Bahia, Bahia e São Paulo, América Mineiro e Bahia, Bahia e Atlético Mineiro. São os adversários do Bahia. Tem 4 jogos só. Estão próximos aí, é o primeiro que está fora da zona de rebaixamento. Vamos supor que o Bahia, vamos ser nem otimista nem pessimista, vamos supor que o Bahia ganhe do América na última rodada. O Vasco, que é um confronto direto. O Vasco está fora, mas pode ser um confronto direto. A última rodada é o Atlético Uma Mineiro, rodada. né? Não é o... Isso. Do Bahia, né? O Atlético na É América? o Atlético Mineiro, na última rodada, ou do Bahia? Do Bahia. Do Bahia, sim. Atlético Mineiro. Peraí, já pego já para vocês. O Atlético brigando ali Bahia. pelo G4. Bahia e Atlético Mineiro. Essa, entre aspas, última, se o Goiás realmente for rebaixado, não é certeza, está muito entre Cruzeiro e Vasco, né? Ó, Ou Cruzeiro e partidas Bahia. do Vasco. Cruzeiro e Bahia, Bahia. desculpa. Não Vasco, Partida Cruzeiro e do Bahia. Vasco, Cruzeiro e Vasco, né? Atlético e Vasco, Vasco e Corinthians, Grêmio e Vasco, Vasco e Red Bull. Repete, por favor. O do Vasco, Vasco, também é isso. complicadíssimo. É. Cruzeiro e Vasco, que Confronto teoricamente é o confronto direto, tem esse, mas teoricamente o time que o Vasco está jogando mais que o Cruzeiro. Quase um mata-mata dentro dos pontos Sim. corridos. Isso. Como diria Rafael Prats, um jogo de 6 pontos, né? Jogo de 6 pontos. Esse é. Rafael Prats, a lenda. Porque se o Cruzeiro ganha do Vasco, o Cruzeiro pode Rafael igualar Prats é os aquele que 40 não do acredita Vasco. mais no rebaixamento do Santos, é esse? Ele não acredita mais. O Prats me ligou Tá outro dia e otimista, falou, William, Rafael Prats? acabou, esquece, Peixão, Série A ano Mas- que vem. mas- Prats apesar do falou João isso. Paulo. Eu não sei, apesar do João, ele sempre fala isso, apesar do João Paulo, o Santos na Antes Série de A ano mais que nada, vem. Agora mandar o um Prats beijo tá- mandar um beijo pro Clóvis, que está nos assistindo. Quem? Clóvis. Clóvis? Está nos assistindo com a família, com todos lá. Separa uma carninha que daqui a pouco eu tô chegando. Eita, maravilha, hein? Depois do Vasco, aí tem Cruzeiro e Vasco, aí você tem Atlético e Vasco, Vasco e Corinthians. Atlético Mineiro, Não, Atlético. Atlético Paranaense. Atlético Paranaense. Vasco e Corinthians, Grêmio e Vasco, Red Bull e Vasco. Nos 3 últimos Rapaz, confrontos Vasco do não vai Vasco, barrar. você tem difícil. Mas o Vasco já tem 40, né? Aí você tem o Cruzeiro. Ah, o Cruzeiro não, o Goiás, que está na briga, teoricamente, né? Goiás. Goiás e Cruzeiro, que é o Confronto embate, direto. confronto direto. Grêmio e Goiás, Fortaleza e Goiás, Goiás e América Mineiro. A tabela do Goiás, dentro das outras, todas são difíceis, mas tem um jogo com a É América, embaçado, hein? tem um jogo com o Cruzeiro. Você Quando vê? começar a ganhar esses jogos... Só Eu acho lembrar que uma coisa a também, mais- porque se a gente falou aqui A mais do Santos... difícil é do Cruzeiro. Você A brincou tabela aqui com a mais história... difícil é do Cruzeiro. Então, você brincou aqui com a história do Prazo do Santos. Que assim, você não viu a sequência aí do Santos. Você já está olhando um pouquinho mais Cruzeiro é para um time cima que e não tal. faz gols e precisa O- ganhar. tem uma situação aí Vou interessante. te passar já. O Botafogo Cruzeiro- e Santos. Sim, Santos e Fluminense. Fluminense. Atlético e Santos. Santos e Santos Fortaleza. e Fortaleza. Se o Cruzeiro vencer os 2 jogos agora no meio da data FIFA, Ele passa o peixe. ele vai igualar a pontuação do Santos? Vai igualar? Passa, Não, ele passa passa o um Santos. ponto. Ele passa o Santos. Ele vai a 43. Isso. Tá? Então, assim, ele já ultrapassa o Santos, já deixa o Santos para trás. É bom dizer. O Vasco ainda fica atrás do Santos, mas ele já... Se ele vencer os 2, porque aí ele terá... Se ele vencer os 2, De olho, isso Prates. quer dizer, se ele passar os 2, se ele vencer os 2 jogos, significa dizer que o Cruzeiro venceu o Vasco. E aí ele já vai deixar para trás o Vasco, o Bahia e o Santos. Olha como esses 2 jogos são fundamentais para o Cruzeiro. E ele se Nada iguala, sensacional, né? e ele se iguala em vitórias, né? Que é para 9, aí é saldo de gols. Aí ele vai para Saldo de 11. gols, Olha pra cima, o o campeonato Santos é perde. Não, sensacional. saldo de Olha pra gols, baixo, saldo de gols, sensacional. o Santos esquece critério saldo de gols para o Santos, que ninguém vai ser pior no tete-a-tete ali. Porque Tomou 7. tomou 7, tomou 4, tomou 3 de novo, tomou uma festa. Então no saldo de gols não dá. Mas atente para a situação do Cruzeiro. Se o Cruzeiro ganhar os 2 jogos, são 2 jogos difíceis, principalmente o jogo com o Vasco, 2 confrontos diretos aí, né? Não, 2 confrontos diretos não, perdão. Um jogo de confronto direto com o Vasco, depois o confronto direto contra o Goiás. Antes tem o Fortaleza. Mas olha só, Não, ele muda completamente o cenário se ele ganhar os 2 jogos.
Você acredita que isso vai acontecer? Porque é o seguinte, está mudando o treinador, mas o time do Cruzeiro é extremamente limitado. E é um time com dificuldade de fazer gols. Esse é o principal detalhe. Para o Cruzeiro conseguir arrancar, ele tem que fazer gol. Eu acho o time do Cruzeiro do nível do time do Goiás e consideravelmente inferior ao do Vasco, tecnicamente. Sim. Só que é isso. O Cruzeiro, para ganhar jogos, desde que o mundo é mundo, você tem que fazer gols. Não é verdade? Não é só não sofrer gols. E tem uma, tem que fazer. E tem uma Essa é a desvantagem no dificuldade Cruzeiro do do Goiás. Cruzeiro. Tem muita pressão no Goiás, mas o local que o Goiás está na tabela de classificação é o local que o Goiás mais ou menos ocupa na sua história no futebol brasileiro. Não é uma novidade. É difícil de lidar com a possibilidade de ser rebaixado, o jogador ter a carreira dele e tudo mais. Mas o Goiás está acostumado com isso, por mais que seja difícil. Para o Cruzeiro, é extremamente desconfortável. A pressão é muito maior. Mesmo que tenha passado 3 anos na Série B e tal, a história é Não outra, dá pra porque comparar. virou SAF, tudo, enfim. Eu vou fazer um fichamento aqui, um abraço para o Opa! Montalvânio, que disse que é palmeirense. Ele falou que ele é palmeirense, tem 68 anos, mas teve a satisfação de ver o Zico jogar junto com aquele timaço e reverencia o profissional Zico até hoje. Montalvânio, obrigado, um abração para você, Portista. viu? Hora do fichamento. O que teremos no fichamento? Qual será o fichamento? Não tem Birner jogo? que gosta. Tem Birner que eliminatória. gosta. Brasil e Colômbia. O Birner que Será? gosta. Não, muito cedo. Brasil e Colômbia cedo só amanhã. ainda. Holanda e Gibraltar. Amanhã. Eliminatórias da Eurocopa. Aí é muito Não? fácil. Vamos lá. De quanto a Holanda Galera, a situação do Cruzeiro, assim, não tá assim, você olhar, não tá tão desesperadora, porque a equipe do Cruzeiro tem 2 jogos para poder fazer. E na minha opinião, se o Cruzeiro vencer esses 2 jogos, o Cruzeiro fica a um passo de se livrar do rebaixamento, mas precisa vencer. Né? O que preocupa é o Cruzeiro estar nessa sequência de 3 jogos sem vencer. Foram 9 pontos aí que o Cruzeiro disputou e não ganhou nenhum. Entendeu? Pelo menos ganhasse um jogo, o Cruzeiro estaria fora da zona de rebaixamento. Então a situação não é boa, né? Todo mundo sabe que a tabela do Campeonato Brasileiro é uma tabela difícil, principalmente essa tabela do Cruzeiro. Né? Então o Cruzeiro precisa de um esforcinho aí para poder não ser rebaixado. E já o Goiás, a situação do Goiás já é difícil. O Goiás jogou já todos os seus jogos, né? O Goiás tem um saldo de gols muito ruim também, bem similar ao saldo do Santos, né? O Goiás ainda tá na briga, tem chance de sair, tem 35 pontos, perdeu 2 jogos seguidos e com isso acabou estacionando na 18ª colocação do Campeonato Brasileiro. O Goiás era uma equipe que vinha tão bem, veio de uma recuperação, mas o treinador foi demitido, né? E agora o Goiás está nesse desespero para poder tentar permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro. Bahia, Rogério Ceni vive sua pior sequência no momento. Né, são duas derrotas e um empate nos últimos jogos. Isso daí não é bom. A equipe tá parada lá com 38 pontos. A equipe vacilou, perdendo jogos em casa também. A equipe do Bahia, no mínimo, se eu coloco aqui, no mínimo era para estar com, nesse momento, os 44 pontos, já se livrando da zona de rebaixamento. Mas a equipe acabou oscilando nessa reta final. Então a situação é um pouco delicada também para a equipe do Bahia. Tá fora da zona de rebaixamento? Tá. Mas se depender aqui, ó, do Cruzeiro, se o Cruzeiro vencer os 2 jogos que está atrasado, o Bahia entra na zona de rebaixamento. E quando entra na zona de rebaixamento, todo mundo sabe que é difícil sair. Aqui tem o Vasco. O Vasco chegou a 40 pontos, vem numa sequência muito boa, 4 jogos sem perder, 3 vitórias seguidas. O Vasco chegou a 40 pontos. Né? Agora o Vasco depende apenas dele para poder sair dessa situação. Lembrando que o Vasco tem um jogo ainda contra o Cruzeiro, jogo atrasado, confronto direto. Se o Vasco vencer, o Vasco vai estar um passo de sair da zona de rebaixamento. Então tem que ficar de olho, porque esse jogo, na minha opinião, é muito importante. O Santos, até o momento, a situação do Santos, na minha opinião, é um pouco mais tranquila e mais controlada, porque o Santos precisa vencer mais um jogo. O Santos vencendo, o Santos não corre risco de rebaixamento. Para mim, dessas outras equipes, o Santos é a equipe que menos corre risco de rebaixamento. E nesse momento está a 5 pontos do Cruzeiro. Mas lembrando que o Cruzeiro, como tem jogos a menos, pode diminuir essa vantagem. Mas eu ainda coloco o Santos fora dessa briga contra o rebaixamento. Né? O Internacional faltando vencer mais um jogo, assim também como o Fortaleza. Corinthians tem 44, São Paulo para lá não tem mais chance de rebaixamento. Então, assim, a briga vai ser boa. A briga vai ser boa nessa reta final do Campeonato Brasileiro. E deixa nos comentários, galera, qual equipe vocês acham que vão cair para a Série B do Campeonato Brasileiro. Será que o Cruzeiro vai conseguir se livrar com o Paulo Autuori?
Eu ainda tô com o pé atrás ainda, hein, galera? Será que ele vai ser o cara que vai livrar o Cruzeiro do rebaixamento? Deixe nos comentários a opinião de vocês, que é muito importante aí para o nosso canal.